Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal do YouTube e o tema de hoje é política de privacidade para startups, como vocês viram aqui no título, mas mais do que isso, a gente quer passar para vocês um checklist do que não pode faltar na sua política de privacidade. Se você está chegando no nosso canal agora, se inscreva para poder receber outros vídeos como esse, com mais conteúdo focado bastante em empresas de inovação, startups e empresas de tecnologia. Curta o vídeo para ele chegar até mais pessoas, ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos e vamos para o nosso conteúdo. Política de privacidade é um dos principais documentos aí do programa de adequação ou programa de governança em privacidade de empresas, né? Depois que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor no Brasil, é obrigatório que as empresas não somente façam uso e tratamento dos dados pessoais dos usuários, dos titulares, dos clientes de forma adequada, mas também seguindo alguns critérios, alguns requisitos que a própria lei traz para as empresas. A política de privacidade é um documento muito simples que tem o objetivo de ser transparente com o titular dos dados, com o dono dos dados. É através da política que você informa ali para aquele titular o modo como você vai usar os dados, para o que serve, aquela utilização ou qual é a finalidade que você vai dar aqueles dados, que tipo de segurança você aplica. A gente vai falar de cada um desses itens ainda nesse vídeo, mas a política de privacidade basicamente é o documento em que você demonstra para o usuário ou para o titular dos dados pessoais o que você vai fazer com aquelas informações que são propriedade dele. Eu, você, todos nós somos titulares de dados pessoais e temos, e obviamente, como donos dos dados, a gente gostaria que as empresas fizessem o tratamento de forma adequada. É isso que você, como empreendedor, como fundador de startup, precisa ter em mente na hora de pensar em uma política de privacidade para a sua empresa. Existe um momento certo de você fazer isso? A partir do momento que você começa a usar dados pessoais, você já tem que ter uma política. Ainda que seja uma política simples, porque você já vai, a partir daquele momento, fazer uso de informações pessoais. E é importante que você, como empresa, como uma política ali corporativa, deixe bem claro, seja muito transparente com o titular dos dados. Esse é um documento que todo mundo está acostumado a lidar quando abre um aplicativo, por exemplo, um software ou até algum site, você vê ali a política de cookies com link de política de privacidade, porque de fato é algo que é um requisito obrigatório para empresas que fazem uso de dados pessoais. Eu estou aqui com a minha colinha porque eu quero passar para vocês um checklist do que não pode faltar na política de privacidade da sua startup. Através desse checklist aqui, não tem erro, cara. Tu vai conseguir elaborar a sua política ali, não vai esquecer pontos essenciais, Alguns são até obrigatórios por lei e outros que eu vou trazer para vocês aqui são boas práticas, São coisas que é interessante você deixar bem claro para o titular dos dados na política de privacidade. Primeiro item que não pode faltar, obviamente, é quais dados que a sua empresa vai tratar. Quais são os dados que você vai fazer uso, Assim, o ideal é que você deixe o mais detalhado possível. Então, assim, se você coleta nome, CPF, enfim, telefone, você identifique ali para o usuário, para o titular dos dados pessoais, quais são esses dados. Porque é uma forma de você, durante toda a jornada dele, antes mesmo de ele começar essa jornada, ele já ter ciência, até um requisito legal, você já deixe transparente para ele quais são os dados que você vai utilizar durante toda a jornada. Aqui não é só colocar os dados que você coleta quando ele se cadastra numa plataforma, por exemplo, quando ele entra no site e preenche um formulário, não é isso. São todos os dados que você usa e coleta durante toda a jornada dele, na experiência ou na utilização do seu serviço ou produto que a sua empresa oferece. Então é muito importante detalhar quais são os dados. Esse é o primeiro item que não pode faltar na sua política de privacidade. Segundo item, que está muito relacionado também a esse primeiro, a finalidade. É uma exigência da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que você tenha uma finalidade específica para o uso e tratamento de um dado pessoal. Então, da mesma forma que você tem que deixar claro quais são os dados que você utiliza, você tem que deixar claro para qual finalidade você vai utilizar aquele dado pessoal. E a política de privacidade serve justamente para você fazer isso, deixar muito claro para ele qual que é a finalidade daquele uso, daquele dado, de forma individualizada, Você pode agrupar dados e dizer a finalidade daquele grupo de dados? Pode, mas o ideal é que você especifique e indique individualmente qual que é a finalidade do uso de cada dado que você coleta dentro dessa jornada, dessa experiência do usuário com o seu produto ou serviço. Terceiro item, que é muito importante dentro da política de privacidade,
A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um rol de hipóteses legais, né, ou de bases legais que justificam o tratamento. Então é como se fosse uma justificativa mesmo, né, para você utilizar aquele dado pessoal. Então você tem o dado, você tem a finalidade, que é o uso daquele dado, para o que você vai utilizar, e você tem que ter uma justificativa para aquilo. E a própria lei traz um rol ali, ela elenca, né, 10 justificativas, 10 bases legais que você pode utilizar. Um exemplo de base legal que todo mundo deve conhecer é o próprio consentimento. Ou seja, qual que é a justificativa para você usar esse dado, né? Qual que é a base legal que você utiliza para poder fazer uso desse dado e fazer o tratamento dele? O consentimento do titular dos dados para você usar. Se você tem um consentimento, você pode usar. Essa é uma das bases legais. O consentimento até é uma base legal bem frágil. A gente costuma recomendar que a gente busque sempre as outras bases legais antes de recorrer ao consentimento, porque o consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então é muito importante que na política você já estabeleça também quais são as hipóteses legais que estão na LGPD e que você utiliza para cada dado pessoal dentro aí do arranjo ou do ciclo de vida do dado pessoal dentro da sua empresa, tá? Quarto item, que também é fundamental, não é hoje, antigamente, né, era muito comum que as empresas fizessem uso e tratamento de dados pessoais de forma indefinida. Então não tinha um prazo, você fornecia seus dados para a empresa e não tinha ali um prazo definido para o uso dos dados, era bem provável, e ainda tem muitas empresas que têm bancos de dados que você forneceu há anos e estão lá até hoje. A empresa nem usa mais aqueles dados pessoais, mas está lá, um dia ela acha que pode usar e fica lá armazenado. Mas você não pode fazer isso mais. Você como empresa, como empreendedor, tem que ter na sua política a duração do tratamento. Ou seja, o tratamento vai durar até quando, né? Vai ser enquanto os serviços forem prestados? Tudo bem, se for, você vai colocar isso lá. Existem algumas hipóteses em que o tratamento ele pode continuar mesmo depois que os serviços se encerram e você tem que especificar isso lá na política. Por quanto tempo? 5 anos? 10 anos? Tem alguma regulamentação, alguma lei que exige que você trate aquele dado por um tempo específico? Deixe claro na política por quanto tempo vai durar o tratamento dos dados pessoais, tá? Sexto item, é o sexto, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4. Quinto item, segurança aplicada aos dados. Ou seja, quando você coleta e faz uso dos dados, eles ficam em algum lugar. Que tipo de segurança você aplica para o acesso àqueles dados? Existe verificação em 2 etapas, existem senhas, existe um controle central para administrar aqueles dados. Qual que é o nível de acesso que você dá dentro da hierarquia da empresa para os dados pessoais? Existem pessoas, existem setores da empresa que não precisam ter acesso a um dado específico. E se ela não precisa ter acesso, não é bom que ela tenha. O ideal é que você corte, limite o acesso para você diminuir os riscos a uma exposição, a um incidente de dados, por exemplo, né? Então, a segurança aplicada, o critério de segurança, que tipo de criptografia você pode utilizar, qual que é o servidor em que você hospeda esses dados, é muito importante que também esteja dentro da sua política, tá? Sexto item que não pode faltar na política de privacidade da sua startup, os direitos do titular. Isso aqui é uma exigência legal. A LGPD ela exige que na política ou em qualquer outro documento, né, que você torne público para o titular, você tem que dizer para ele, para o usuário, para o seu cliente, para o titular dos dados, quais são os direitos dele. Tá? Esses direitos estão previstos na própria LGPD. E você pode ali parafrasear esses direitos e colocar na política, ou pode simplesmente transcrever o que está na lei e colocar na sua política, mas tem que ter, e obviamente você tem que garantir esses direitos para ele, não é só colocar na política e está tudo bem, né? Você tem que criar meios ali para que aqueles direitos que estão previstos ali, estão previstos na política, sejam exercidos. Inclusive, é uma recomendação também você colocar já nesse trecho da política meios ou canais para que o titular possa entrar em contato com a empresa, entrar em contato com o encarregado de dados para exercer esse direito. Se ele quiser, por exemplo, alterar um dado, que é um direito dele, ele tem que ter meios para poder solicitar a alteração do dado pessoal dele. E assim por diante, tá? Esse é o sexto item aqui que não pode faltar na sua política. E por último, é um elemento importante também, que não é, no caso das startups, não é obrigatório para todas. A gente teve uma resolução, né, no comecinho desse ano que flexibilizou um pouquinho as regras para as startups em específico, mas existem alguns critérios que têm que ser preenchidos para isso acontecer, né, que é a obrigação de você colocar os dados do controlador. Essa vale para todos e não tem problema, você tem que colocar ali as informações do controlador, né, que é a empresa, os dados ali da empresa que faz o uso desses dados pessoais,
e principalmente os dados do encarregado, né? O encarregado de dados, que é uma figura importante para as empresas, que faz a intermediação com o titular dos dados, com a autoridade nacional, que vai meio que gerir aquele programa que foi implementado e vai garantir que as práticas de privacidade estão sendo executadas na empresa. É importante que os dados dele, os dados de contato dele, estejam na política ou em documentos públicos da empresa, de modo que tanto o titular quanto a autoridade nacional ou qualquer outra empresa possa entrar em contato com ele para solicitar informações, solicitar esclarecimentos, exercer algum direito, no caso dos titulares. Então, informar os dados ali é fundamental. Pode ser um e-mail, apesar de não ser o melhor meio para isso, mas pode ser um e-mail, pode ser um contato específico, pode ser um chatbot, enfim. É importante que você deixe ali canais de contato com o encarregado de dados da sua empresa, tá? Esse aqui é o checklist que a gente preparou para vocês, tá? Espero que ajude você aí, que te oriente, né, na hora de você estabelecer e estruturar a sua política de privacidade. Obviamente, isso aqui é para você ter uma orientação. O mais interessante, o caminho mais adequado é que você procure uma assessoria, um profissional para te ajudar a fazer isso. Inclusive aqui a gente tem know-how para fazer isso, está dentro do escopo do nosso trabalho aqui para as empresas que a gente assessora, que são assinantes do nosso departamento jurídico online. Você pode acessar o nosso site aqui embaixo na descrição para conhecer um pouquinho mais da nossa solução, verificar se ela se enquadra, né, para o seu modelo de negócio e até de repente marcar uma call, marcar uma reunião com o nosso time para conhecer um pouquinho mais a nossa solução. A gente pode fazer todo o processo de adequação da sua empresa, te ajudar a entender o que é necessário, o que não é, para você ficar adequado à LGPD. No entanto, para quem está começando e não tem como aí investir nessa parte jurídica, aqui está um checklist simples do que não pode faltar definitivamente na sua política de privacidade. Espero que esse conteúdo tenha sido legal para vocês. Curta aqui o nosso vídeo mais uma vez, se inscreva no nosso canal e compartilhe também com quem você conhece, empreendedores, comunidades de empreendedores, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e ajude empreendedores e empreendedoras a resolver problemas relacionados à política de privacidade, tirar aquela pulguinha atrás da orelha de quem tem receios, né, em relação a esse documento que é fundamental para empresas de tecnologia, empresas que fazem uso de dados, tá? Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui.